Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. É, Dando continuidade a nossos assuntos, nós iremos tratar hoje sobre o clima e vegetação. Lembrando que nós trabalhamos um pouco sobre essa questão do clima, inclusive caiu questões na prova sobre a diferença entre clima e tempo, é, a influência de alguns fatores no clima. E hoje nós iremos dar continuidade, tá? Lembrando que eu peço a vocês o máximo de atenção possível, porque existem algumas informações que precisam de fato de uma atenção especial, porque são muitas informações. A gente tenta filtrar para vocês, para que vocês consigam ter um mínimo de aproveitamento nessas aulas, tá bom? E mais uma vez espero que estejam todos bem. E vamos lá para o nosso assunto: clima e vegetação, tá? É, Dessa imagem você percebe que e é visível para todos nós também essa informação de que o tipo de clima de uma região influencia diretamente na, no tipo de vegetação que aquela região vai ter. Se você tem uma região que chove pouco, é uma região que tem pouca chuva, que tem altas temperaturas, você percebe que é, a a vegetação daquela região é uma região mais espaçada, com galhos mais retorcidos, enfim, você consegue perceber que não existe uma exuberância na vegetação. Assim também como a vegetação influencia no clima, fornecendo umidade, amenizando a temperatura, o que acaba influenciando de maneira direta no clima. Então são dois elementos que nós percebemos que existe uma relação mútua entre eles, ou seja, uma influência de um lado e do outro, é, e que são importantes para o nosso entendimento da realidade, tá bom? A formação do clima, tá? É, o clima é formado pela combinação de elementos climáticos e de fatores geográficos que atuam na certa região, tá? Os principais elementos climáticos são, e aí peço a vocês que prestem bastante atenção, tá bom? A temperatura de uma região, é lógico, né? Que depende da insolação, ou seja, da quantidade de luz do sol que está chegando naquele lugar. Como vimos no capítulo anterior, nós vimos que a distribuição da luz solar, ou seja, da irradiação de maneira desigual. Eu mostrei para vocês lá que nós temos a região entre os trópicos e lá aquela região recebe bastante luz. Aí nós temos a região temperada, são as zonas climáticas da Terra, e aí já perde um pouco mais de força. E nós temos a região polar, que quase não tem luz solar, é, ou irradiação solar. Então, a temperatura de uma região, que é essa força do Sol sobre ela, influencia diretamente na formação do clima, é lógico, tá bom? Quanto mais próximo do Equador, mais quente. Quanto mais distante do Equador, a região é mais fria, tá bom? Isso nós já vimos quando nós falamos de zonas climáticas da Terra. Precipitação, tá? A água presente na atmosfera pode precipitar-se, ou seja, cair na forma de chuva, neve ou granizo. Então, é outro elemento que nós estamos vendo. Então, primeiro a temperatura, depois a quantidade de precipitação de uma região, a quantidade de chuva, de neve, de granizo numa região que influencia diretamente na formação do clima, tá bom? E pressão atmosférica, né, que é a pressão que o ar exerce sobre a superfície da Terra. E essa região, essa pressão, perdão, varia bastante entre os lugares. E a diferença de pressão de temperatura, a pressão atmosférica, perdão, é o que gera as massas de ar e os ventos. Porque e os ventos e as massas de ar são formados, aliás, porque existe uma diferença de pressão atmosférica, ou seja, um peso do ar diferente em regiões, é, em regiões
diferentes, tá? Então, a pressão atmosférica varia, formando ventos e massas de ar. Então, são esses os principais elementos: temperatura, precipitação, pressão atmosférica, ok? Vamos falar um pouco sobre o climograma, né? Climograma também é chamado de mapa de gráfico, né? Chamado de gráfico do climático, tá? Ele é um gráfico duplo que resulta da junção de um gráfico de linhas, né? Nós vamos ver a imagem a seguir, para as médias de temperatura, ou seja, as linhas do gráfico, né? Nós vamos ver já já, elas mostram a temperatura, e um gráfico de colunas que mostram a média de precipitação, ou seja, a quantidade de chuva de uma certa região. E aí nesse climograma nós temos representadas informações médias de um mesmo local em um certo período de tempo, tá? Então, repito, primeiro são dois gráficos, tipos de gráfico diferentes, digamos assim, um com linhas e outro com colunas, tá? Sendo que o de linhas mostra a temperatura e o de colunas mostra a quantidade de chuva, ou seja, de precipitação de uma região. E aqui nós temos aqui o exemplo, tá bom? Pronto. Percebam que nós temos duas linhas aí, uma verde e uma vermelha passando pela imagem. A linha verde, se você olhar aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, tá? Ó, deixa eu marcar aqui embaixo, ó. A linha verde está marcando a temperatura mínima. E aqui embaixo, ó, você vê que a linha vermelha está marcando a temperatura máxima. Então, nesse caso específico aqui, né, nós temos uma região, a região da região de Salvador, tem aqui a climatologia observada sobre a capital Salvador, na Bahia, tá? E aí você percebe nessa linha verde a variação de temperatura. Percebam no lado direito, aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar novamente, que houve a primeira temperatura foi 23 graus nesse período aqui. Perdão, deixa eu olhar, marcar aqui. A temperatura mínima chegou a cerca de 20 graus nesse período aqui, ó. 20 graus. Está aqui embaixo. 20, próximo de 21 graus. E ela chegou a temperatura mínima até 23 graus. Então houve uma variação entre 20, mais ou menos, até 23 graus. Já a temperatura máxima dessa região variou mais ou menos entre 26 graus, 27 graus, à direita aqui, até 31 graus, um pouco mais de 30 graus. Então, esse gráfico de linhas está mostrando essa variação de temperatura, tá? A mínima, como ela chegou, e em relação com os meses. Percebam aqui, ó, deixa eu pegar, é porque eu sou meio ruim quando eu vou usar o pincel. Que essa temperatura mínima, que é essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o pincel direitinho. Deixa eu mudar a cor dele. Pronto. Ó. As menores temperaturas foram alcançadas no mês de julho e agosto. Tá aqui, ó. Julho e agosto, aqui embaixo aqui. E as temperaturas mais elevadas, cerca de 31 graus, tá aqui, foram alcançadas no mês de abril e de maio. Deixa eu ver se eu marco para vocês. Tá aqui, ó. Nesses meses aqui, ó, você percebe que houve uma elevação da temperatura dessa região. Então você faz uma relação entre a linha e as colunas. As colunas mostram os meses, né, e também a precipitação, e as linhas mostram a temperatura, tá? E aí nas colunas você percebe a quantidade de chuvas
que teve em cada mês. Aí você vai olhar para o lado da esquerda, você vai ver em milímetros, né? Aqui à esquerda, quanto choveu. Por exemplo, em janeiro, choveu um pouco mais de 70 a 80 milímetros. Em fevereiro, olhando para a esquerda, pessoal, choveu cerca de 90 milímetros. Em março, um pouco mais de 120, 130, 140 milímetros. E aí em abril e maio houve uma, um aumento, aliás, da temperatura, da precipitação e chegou a 240 milímetros. E aí até chegar em dezembro, tá bom? Então percebam que a, existe uma relação entre a temperatura a, e a precipitação, sendo que março aqui foi a região, o período que mais se esquentou, mais ou menos, foi próximo de março, tá? Logo depois veio as chuvas e a temperatura começou a diminuir, tá bom? E aqui nós temos outro climograma, também para exemplificar, tá? Mostrando que, mesma coisa, a precipitação e a média de temperatura, sendo que a linha verde mostra a temperatura mínima e a, a linha vermelha mostra a temperatura máxima. E as colunas mostram a precipitação em cada mês, ok? Nós iremos começar a ver os climas da Terra, tá bom? É, existem diferentes climas no mundo, na Terra, tá? Que são influenciados por diversos fatores. Aí eu falei já, a quantidade de calor que recebe do Sol, as massas de ar, altitude, latitude, maritimidade, continentalidade e que vão formando, né, a presença humana, a presença de vegetação, enfim, são fatores que influenciam na formação de um clima, tá bom? Então, na próxima aula nós começamos a ver os climas, tá? E nós iremos trabalhar cada um deles na próxima aula, tá bom? Fique com Deus.